Quando Jesus foi cumprir o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. Dentre esses 12, existia um que se chamava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele tinha um desejo no coração. Ele esperava o Messias não como alguém que iria estabelecer um reino espiritual. Ele não aguardava assim o reino dos céus, mas ele tinha o desejo de que Jesus libertasse o povo de Israel da opressão romana, se autoproclamasse um rei e estabelecesse um reino terreno, e ele gostaria de ocupar um cargo no governo de Jesus aqui nessa terra. Ele tinha essa ambição em seu coração. Aqui no Evangelho de João, capítulo 12, fala a respeito da história de quando Maria ungiu ali a Jesus com um perfume caro, e aí Judas achou que aquilo era um desperdício. E o que acontece aqui? O versículo 4. Então um dos seus discípulos, versículo 4, está escrito: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que se não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, quando Jesus foi ungido ali por Maria, ele disse: mas por que um desperdício desse? Poderia ter vendido esse perfume, dar o dinheiro para os pobres, mas a Bíblia é clara. Ele não tinha amor pelos pobres. Ele era, segundo a palavra de Deus, ladrão. Ele carregava a bolsa, o cofre, e o dinheiro que era depositado ali, ele tirava. Então Judas, ele foi desenvolvendo esse mau caráter. E Judas, ele teve as mesmas oportunidades que os demais discípulos. Judas ouviu as mesmas palavras. Judas participou dos mesmos milagres. Judas estava perto de Jesus, assim como os demais. Então, o que eu aprendo aqui com essa história de Judas Iscariotes? É que é possível eu estar dentro da igreja, assim como os discípulos estavam ali com o mestre, é possível eu estar na igreja, mas eu não ter um coração convertido. Judas não tinha ali o propósito dele não estava voltado para as coisas de Deus, para o reino dos céus. Então hoje, da mesma forma, na igreja existem pessoas que não estão com o propósito de servir a Deus verdadeiramente. Não estão querendo a salvação, não estão querendo uma mudança de caráter. E aí eu te pergunto, meu irmão e meu amigo, minha irmã, o que você tem procurado na igreja? Existem diversos tipos de pessoas que estão lá com diversas intenções, propósitos. Eu já conheci pessoas, homem, que estava na igreja, que foi para a igreja, por quê? Porque queria arrumar uma esposa. E demorou muito tempo na igreja. Quando conseguiu a esposa, que foi que fez? Abandonou os caminhos do Senhor. Eu já conheci homens que procuraram a igreja, procuraram a Deus, procuraram a Jesus, enquanto tinham uma vida financeira quebrada, enquanto estavam sem dinheiro. Foram para a igreja e então, quando as coisas melhoraram, quando conseguiram montar uma empresa, quando a empresa estava dando certo, quando estavam ganhando dinheiro, o que foi que fizeram? Voltaram as costas para Jesus, abandonaram os caminhos de Deus, abandonaram a igreja, não fizeram mais um compromisso com Deus. Eu conheço pessoas que, no momento da doença, procuraram a Deus, procuraram a igreja, mas, uma vez que obtiveram a cura, o que foi que fizeram? Abandonaram os caminhos do Senhor. Então, na igreja, existem pessoas com os mais diversos tipos de propósitos, de pensamentos. E o que você está buscando lá na igreja hoje? Você está buscando a salvação? Você está buscando realmente a presença de Jesus? Judas, ele estava com outros propósitos, com outras intenções. E o mau caráter de Judas foi se desenvolvendo. E Jesus, ele sabe o fim desde o princípio, e ele sabia que Judas o haveria de trair. Mas ainda assim ele o permitiu. Ele não disse assim: não, Judas, eu não te quero, fica para lá. Não, ele deixou, ele aceitou. E aos poucos ele foi desenvolvendo esse mau caráter, a ponto de, no final, ele vender
o próprio Jesus, ele entregar a Jesus por 30 moedas de prata. Ah, meu querido amigo, qual o propósito que está no seu coração nessa hora? O que você tem buscado? O que você tem procurado na igreja, nos caminhos do Senhor? Como que você está enxergando as coisas de Deus? Você está apenas querendo tirar vantagens temporárias ou você realmente está priorizando o reino de Deus? E aí o final da história todos nós sabemos. Judas ali, o que ele faz? Ele entrega a Jesus, ele o trai, ele o beija. E quando ele vê Jesus sendo ali entregue, é como se ele não acreditasse que Jesus ia se deixar ser levado pelos soldados. Mas quando ele vê que Jesus permitindo ali os soldados o levarem preso, ali Judas ele fica muito frustrado, ele fica decepcionado, e ali ele corre angustiado com aquela dor no coração. E aí alguns escritores, alguns estudiosos acreditam que Judas não sentiu um arrependimento profundo. E faz muito sentido, porque ao invés de ir chorar amargamente, assim como Pedro, e buscar um arrependimento, perdão, a Bíblia diz que Judas corre e vai se enforcar. Que final triste para alguém que esteve na presença de Jesus. Que nós, meu amigo, possamos estar com os olhos voltados para o Mestre, priorizando não os bens deste mundo, mas o reino de Deus, o reino dos céus, na certeza de que Jesus logo mais vai voltar para nos salvar. Judas teve todas as oportunidades, tudo, o caráter dele, Jesus deu a oportunidade, ele poderia ter mudado o caráter, ele poderia ter se arrependido, mas ele foi longe demais. Meu amigo, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.